As perguntas de pesquisa são as perguntas ou as questões que devem ser respondidas durante a execução do projeto de investigação, de pesquisa propriamente dito. Suas respostas devem gerar informações úteis e necessárias para atingir o seu objetivo de pesquisa. É importante perceber que as perguntas de pesquisa geralmente não são aquelas perguntas feitas pelo cliente da sua pesquisa, nem podem ser confundidas com os temas propostos pelos seus orientadores, colegas ou disponíveis na literatura. Em vez disso, são as perguntas derivadas destes temas, destas necessidades, dessas lacunas, dessas oportunidades que você, como pesquisador ou pesquisadora, desenvolve para moldar o projeto da sua pesquisa. Lembre-se, uma boa pergunta de pesquisa tem relação direta com o contexto e escopo do seu projeto, que nada mais são do que a plena compreensão da problemática de investigação aliada à sua contribuição. Se tiver dúvidas, reveja a videoaula anterior sobre objetivos de pesquisa. Dessa maneira, e na vida real, as questões de pesquisa são iterativas e dinâmicas por natureza, e não estáticas. Elas se desenvolverão e mudarão durante o projeto da sua pesquisa, quando você estiver desenvolvendo o seu modelo teórico e estrutura conceitual, o que permitirá refiná-las. Normalmente, as perguntas de pesquisa são perguntas sobre o porquê, o que, o como, o quando e de que modo. Como você pode ver, essas são questões em aberto. Perguntas que têm apenas respostas fechadas como sim e não, geralmente não são boas perguntas de pesquisa. Aí vão algumas dicas importantes. Uma pergunta de pesquisa bem formulada atende a dois requisitos a seguir. Em primeiro lugar, deve atender ao requisito de eficiência. A pergunta deve referir-se ao grau de conhecimento requerido e à medida em que o conhecimento contribui para o objetivo da pesquisa. Em segundo lugar, deve ter uma função de direção, ou seja, deve indicar o tipo de conhecimento necessário e ajudar a decidir quais dados materiais precisam ser levantados durante a sua execução. Existem diferentes maneiras de desenvolver questões de pesquisa. Geralmente, você primeiro desenvolve uma pergunta de pesquisa preliminar, a partir do tema, da oportunidade, da lacuna ou da questão macro que se deseja investigar e do conceito-chave no qual o trabalho está focado. Então, e somente então, depois de desenvolver o seu modelo teórico e estrutura conceitual, você terá condições de finalizar a sua principal questão de pesquisa. E daí começa a desenvolver subquestões para as partes que compõem o seu projeto de pesquisa. Ao desenvolver as suas perguntas, comece em um nível qualitativo e descritivo. E, quando apropriado, desenvolva uma pergunta que precisa ser respondida usando evidências quantitativas e numéricas. Para cada pergunta, certifique-se de desenvolver quais são os principais direcionadores da sua pesquisa e concentre-se na captura de conhecimento em um nível apropriado em relação ao corpo de conhecimento científico disponível. Além de verificar se os seus métodos de pesquisa atendem aos requisitos de eficiência e à presença de uma função de direção, também vale a pena verificar a formulação da sua pergunta de pesquisa em relação ao princípio SMART. SMART é um acrônimo para Specific,
específico, measurable, mensurável, achievable, alcançável, realistic, realista e time restraint, com restrição de tempo. Isso evita a formulação de questões de pesquisa muito vagas, muito amplas ou impossíveis de alcançar, dado o tempo e os recursos disponíveis. Para grandes projetos de pesquisa multianuais ou multifacetados, pode ser necessário dividir sua pesquisa em pacotes de trabalho semi-independentes, cada um com seu próprio objetivo e questão principal de pesquisa, além do seu próprio conjunto de subquestões de pesquisa. O que tudo isso significa na prática, então? Deixe-me dar um exemplo. Qual é o efeito do curso de mestrado e doutorado como agente estressor no dia a dia dos jovens pesquisadores? Essa questão, como questão de pesquisa, está incompleta. Ela reduz a um agente de estresse. Mas que tipo de agente estressor é esse? Em comparação com quais outros agentes estressores? E, mais importante, que tipo de efeito, devido à fadiga física ou mental, ou devido a uma carga de trabalho extenuante, ou algum tipo de competição por resultados publicáveis, ou devido a algum tipo ou forma de assédio moral, ou ainda devido a algum contexto externo à academia, desfavorável ao pesquisador ou pesquisadora de mestrado e doutorado. Percebam, há muitas lacunas nessa pergunta, o que dá margem para várias dúvidas e questionamentos. Melhor seria, por exemplo, qual é o efeito do curso de mestrado e doutorado como agente adicional de estresse no dia a dia de jovens adultos entre 23 e 33 anos que escolheram carreiras acadêmicas e de pesquisa em comparação com pessoas na mesma faixa etária que estão empregados em empresas fora da academia que não fizeram nem mestrado nem doutorado? Essa é uma pergunta de pesquisa que passaria no crivo SMART, mas não seria a única. Há muito mais sumo e suco para se extrair dessa polpa quando começamos a enveredar pelo universo da pesquisa. Sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas à pesquisa científica.